Boa tarde, dando início à nossa revisão. Como eu falei, vou direcioná-los vocês a ser o mais objetivo para vocês estudar na hora da prova de vocês da avaliação. Então, bora lá. A primeira imagem aí, nono ano. A primeira imagem mostra a tão famosa Guerra Fria, tá? Que foi um confronto direto, um confronto ideológico, uma disputa hegemônica entre o sistema capitalista e o sistema socialista. Durou aproximadamente 42 anos entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética, e teve vários outros fatores e fatos históricos durante esses 42 anos, que iremos citar no decorrer da revisão. Ok? Então, ela é chamada também de uma questão de bipolaridade, é chamado de uma questão hegemônica entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética, e é chamado de uma questão logo após a Segunda Guerra Mundial, que tem contrapartida da Guerra Fria, e tem essa questão de unipolar e depois multipolar, como já falamos em algumas atividades anteriores. Então, a Guerra Fria ela é caracterizada pela oposição imperialista. Imperialista de quem, Léo? Imperialista das frentes russas e da imperialista da questão norte-americana. O mundo em si, no ano, ficou dividido em dois blocos. Leste vezes Oeste. Um bloco capitalista, comandado pelos Estados Unidos, e um bloco socialista, comandado pela antiga União Soviética. Já falei para vocês que um país ele não consegue viver isolado. Beleza. Então, surge a necessidade deles se relacionar entre si. A característica maior da Guerra Fria foi dado por esse conflito, como eu já falei para vocês, logo após a Segunda Guerra Mundial. Observe que sempre o autor ele vai trabalhar com essa ideia de Segunda Guerra Mundial, porque na hora da atividade, porque na hora da avaliação, na hora da prova, ele pode colocar o quê? Primeira Guerra Mundial, Primeira Revolução Industrial, para tentar confundir o raciocínio de vocês. Então, vocês têm que associar que a Guerra Fria foi um nome dado por um conflito após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, que envolveu quem? Os dois sistemas, como nós falamos anteriormente. O mundo ficou dividido em lado leste e oeste, capitalismo e socialismo. Quem foram protagonistas, quem comandou? Estados Unidos e a antiga União Soviética. Então, a partir daí, vocês já podem matar duas questões na prova de vocês, que está mamão com açúcar. Pacto de Varsóvia. Observaram um enunciado, observaram esse pacto que foi constituído, que foi consolidado dentro desse período de Guerra Fria. O que vocês vão ter que ter como característica desse pacto? Ele foi criado em 55, porém ele foi extinto em 91. Léo, qual é o principal objetivo do Pacto de Varsóvia? O que vocês vão ter que marcar como característica básica? Associar o Pacto de Varsóvia, que ele teve o objetivo de consolidar a influência soviética sobre os países da Europa Oriental. Aí, a partir daí, nono ano, vocês podem observar que o mundo ele era bipolar, Estados Unidos e a antiga União Soviética, e esse Pacto de Varsóvia aí, ele era objetivado por quem? Pelo soviético. Olha o objetivo deles, meu mano. Consolidar a influência soviética. Ele até tentou, tá? Ele até tentou, só que ele não obteve sucesso. Porque vocês já sabem que no final da Guerra Fria, quem teve todo o comando, a hegemonia planetária, foram os estadunidenses. Eles foram unipolar para depois passarem a ser multipolar. Eles teve a hegemonia, eles foram soberanos dentro dessa hegemonia planetária. Beleza? A Guerra Fria ela foi uma expressão utilizada para caracterizar um tipo de política. A Guerra Fria foi a expressão utilizada
para caracterizar um tipo de política externa. Externa por quem? Léo, externa porque ele foi polo entre dois blocos políticos, beleza? Logo após a Segunda Guerra Mundial. Viram que eu coloquei em caixa alta? Não, coloquei de uma cor mais forte para vocês observar e levar vocês para o acerto. Acerto por quê? Porque logo após a Segunda Guerra Mundial, o que é a opção que vocês terão que marcar é essa polarização do mundo. A polarização entre quem? Estados Unidos e a antiga União Soviética. Beleza? Dentro desses caracteres de bloco político e militar. A nova ordem geopolítica mundial. Até então estava uma desordem. Já falamos que eles tiveram que regionalizar. Estava uma desordem. Alguns países, houve o nascimento de alguns países, houve a queda de outros países, e a partir daí começou a regionalizar o mapa mundi, a confeccionar outro mapa mundi. Então, a nova ordem mundial, no ano, dentro dessa geopolítica mundial, consiste no plano internacional das correlações de poder e força dos Estados nacionais. Durante o fim da Guerra Fria, adotou-se, portanto, uma palavra para definir. Léo, o que eu devo marcar, o que eu devo direcionar essa definição dessa nova ordem mundial? Olha só, nono ano, nova ordem mundial. Vamos colocar a casa em ordem? Uma hora é unipolar, uma hora é multipolar, uma hora é unimultipolar. Já falamos isso em outro contexto de uma outra aula. E eu tenho certeza que todos vocês irão acertar na hora da prova. Esse contexto, nono ano, para definir essa nova ordem mundial, é a soberania estadunidense. Léo, por que soberania? Nono ano, soberania, porque ele teve a hegemonia do comando. Ele conseguiu deixar a antiga União Soviética totalmente isolada. Ele foi, nos Estados Unidos, ele foi unipolar, ele foi multipolar e ele foi unimultipolar. Olha as características desse gigante. Desse gigante, quando eu falo dentro de um contexto de grau econômico, o grau de industrialização, o grau de soberania. Vai ter uma questão aí que a gente vai falar até mesmo do ataque das Torres Gêmeas. Atacou, caiu. Todos vocês não. Acredito que os pais de vocês, os tios de vocês, ou vocês também, conseguiram visualizar, dentro de um contexto globalizado, dentro de um contexto ao vivo, ouviram a queda desse... O gigante foi ao chão, né? Desestabilizou a economia. Beleza. Só que hoje, os norte-americanos colocaram seus militares dentro do Oriente Médio. Foram à caça do Osama Bin Laden, de todos aqueles que estavam por trás. E os Estados Unidos, mais uma vez, ele conseguiu manipular e ter toda essa estratégia geopolítica de comando. Beleza? Então, a questão sobre essa nova ordem mundial é vocês terem a concepção da soberania política e militar dos Estados Unidos como medida de poder no mundo ou no ano. Estão tendo essa ideia? Medida de poder no mundo economicamente multipolar. Hoje em dia temos G20, vamos colocar como exemplo as 20 economias mais industrializadas. Primeiro de quem? Primeiro norte-americano. Tá? Então, ele tem esse comando, essa estratégia, dentro de um contexto globalizado, dentro de um contexto multipolar. Olha só, veio como checkmate aqui a próxima questão. A queda das torres do World Trade Center ela foi certamente a mais abrangente experiência de catástrofe que tem na história, inclusive por ter sido acompanhada em cada aparelho de televisão. Nesse momento, a televisão ele foi o alvo. A mídia que nos trouxe aos nossos pés os dois hemisférios. Os dois hemisférios conseguimos observar, ver, né, toda essa dramática. Não é surpreendente ainda que cause forte impressão e tenha convertido em ícone. Foi um ícone dentro da história.
tá? Foi um ícone dentro da história, foi representada por vários canais televisivos, e dentro desse contexto, dentro dessa guerra, dentro dessa guerrilha, dentro dessa questão terrorista, o que aconteceu como consequência? O que vai direcionar vocês na hora da prova? A intensificação da presença militar norte-americana dentro do Oriente Médio. Tá? Logo após a queda, logo após a reconstrução, logo após o desequilíbrio dos Estados Unidos, depois ele soerguer economicamente, o que ele faz? Intensificou a presença de militares norte-americanos dentro do Oriente Médio, por conta do ataque. É lógico que os Estados Unidos devem fazer o que for possível para ajudar a promover o retorno. Esse é um trecho de um texto, tá? Eu só minimizei, só cortei, para não ficar longo aqui, ok? Aí, esse mesmo trecho ele vai estar na hora da prova de vocês. Só para vocês terem uma percepção do que nós estamos falando, do que nós estamos comentando. Então vamos lá. É lógico que os Estados Unidos devem fazer o que lhes for possível para ajudar a promover o retorno ao poder econômico normal. Retorno ao poder econômico normal no mundo, sem que não pode haver estabilidade política nem garantia de paz. Opa! O autor colocou sem garantia de paz. A paz era improvável. Nesse momento que o autor ele coloca sem garantia de paz, no ano, ele vai ressaltar o período da Guerra Fria, que durou aproximadamente 42 anos. Olha eu falando a mesma coisa. Que durou aproximadamente 42 anos. Houve confronto direto, como a Segunda Guerra Mundial? Não. Os dois tinham armamentos bélicos? Sim. A paz era improvável. Por que era improvável, Léo? A paz era improvável porque em qualquer momento poderia surgir um grande conflito direto. Por isso que durante esse período de Guerra Fria, no ano, dá-se o nome de hegemonia planetária ou diplomacia, porque foi algo muito diplomático, cheio de reuniões e cheio também de estratégias. Era um instrumento decisivo para a luta contra o avanço do comunismo na Europa. Conseguiu? Sim, lógico que conseguiu. Os Estados Unidos, como eu falei para vocês, meu nome, deixou a antiga União Soviética totalmente isolada. E vocês sabem, estão careca de saber, que não tem como um país crescer sozinho, isolado. Houve-se o que, Léo, então? O que aconteceu, Léo? No ano, ocorreu o quê? O fim da antiga União Soviética, a divisão, a fragmentação. E surgiram outros países, Uzbequistão, Turcomenistão, Armênia, tá? Surgiram vários outros países pequenos com a fragmentação da antiga União Soviética. A nova ordem mundial, outra questão relacionada com a nova ordem mundial, ela foi uma expressão assinalada no momento da queda do Muro de Berlim. No ano, o Muro de Berlim ocorreu em 1989. Você já sabe, tanto dentro de uma questão histórica quanto uma questão geográfica. E foi um símbolo, beleza? Foi um símbolo da reunificação das duas Alemanhas, dentro desse cenário caracterizado pela crescente pluralidade de poder econômico e emergência de grandes países em desenvolvimento. Olha só, logo após a reunificação da Alemanha, que foi um símbolo direto da Guerra Fria, surge esse conceito de países emergentes, surge esse conceito de países em desenvolvimento. Surge mais nitidamente o conceito de blocos econômicos, surge o conceito de abertura de economia, surge o conceito de zona de livre comércio, surge o conceito de união aduaneira, surge o conceito de uma nova moeda, que é a União Europeia. Beleza? Surge o conceito, no ano, da era globalizada. Tudo isso dentro de um conceito de uma nova ordem mundial. Vamos regionalizar o mundo. O mundo está em desordem. Há necessidade de colocar ordem, nem que seja no papel. Beleza? Aí vai estar lá o texto, e aqui eu já estava meio que dando a resposta. Olha só.
É uma instituição internacional voltada para garantir o controle da produção e das políticas petrolíferas entre os seus países membros, sendo um dos principais atores na garantia da crise do petróleo ocorrida na década de 70. O texto faz referência ao quê, Léo? Que dinamismo é esse? Que organização é essa? Galera, está falando sobre a OMC. O que é a OMC? Organização Mundial do Comércio. É uma opção que vocês terão que marcar. O que é a OMC? É uma organização no qual eles vão perceber toda essa transação comercial. Tá? Aqui no caso eles citou o quê? O petróleo. Porque o petróleo ele é conhecido como ouro preto, certo? E dentro de um conceito dentro desses países membros, tanto os países desenvolvidos quanto os países subdesenvolvidos, principalmente os subdesenvolvidos, olha lá o Oriente Médio, onde os Estados Unidos colocou os militares. O Oriente Médio é onde se encontram as maiores reservas de petróleo, tá? E a riqueza é mal distribuída dentro do Oriente Médio. Blocos econômicos. Não tem como falar sobre toda essa questão de nova ordem mundial sem falar em bloco econômico, sem falar em globalização. É óbvio, não tem como, beleza? E aí, todos vocês já sabem, a gente só está mais frisando aqui. Os blocos econômicos, no nono, são a mais crescente alternativa adotada pela maioria dos estados. Tem que existir, tem que formar aliança. Ué, Léo, por quê? Porque eu já falei para vocês, um país ele não cresce só. Há necessidade deles dinamizar a economia. Ué, Léo, como que eles podem dinamizar? Vamos dar exemplo? Eles podem dinamizar a economia na matéria-prima, pode dinamizar a economia na lei da oferta e da procura, livre escolha do que querem comprar, baixas tarifas alfandegárias, aderir a uma moeda única, que é o euro. Tudo isso é um bloco econômico. Ele é estratégia ou não? Aí a gente vai ter que analisar. É o caso do NAFTA, lembram? Estados Unidos? Tem uma dessa na prova, viu? Quem faz parte do NAFTA? Estados Unidos, Canadá e México. Beleza. Vai favorecer a economia de quem? Principalmente dos Estados Unidos e do Canadá. E México vai trabalhar com mão de obra extremamente barata. Ok? Então, olha só. A situação importante entre as causas para a formação dos blocos econômicos. Algo que consolidou para a formação dos blocos econômicos foi a globalização. E globalização, vocês já sabem. A aproximação, quando o homem juntou a técnica com a tecnologia. Não, minha boca, vou abrir tua boca à força. Oi, Vabens? Desde boa sorte, meu filho. Ei, Pedro, desliga o microfone, por favor. Não, Zé. Não, eu vou abrir tua boca à força. Não, Miguel. Não, parceiro, deixa eu testar. Abre a boca, não. Não confia na avó, não? Cadê o outro filhote daqui? Pedro, Eu acho que eu vou te machucar. Você quer? Não, pode não. espera aí, pessoal. Desculpa. Pedro, eu tô quebrando um raciocínio, cara. Sim, o blocos econômicos ele está associado no ano com essa era globalizada. E teve que existir essa padronização, beleza? Então, lembra que eu agora lembrei, nós começamos a citar, Léo, como podemos citar esse algo regionalizado, algo entre esses blocos? Aí tem a abertura comercial, livre circulação de capitais, serviços em escala mundial, fenômeno da globalização que gerou disputas acirradas entre as empresas. Essas disputas, Romano, é tudo que nós comemos, bebemos e usamos. Você está vendo que é muita coisa interligada uma na outra? Porque a gente poderia puxar aqui Revolução Industrial. Porque quando ele fala aqui, gerou disputa acirrada entre as empresas. Ué, Léo, mas que empresas são essas? São as empresas multinacionais, são as grandes transnacionais, tá? E eles estão sempre mexendo com o público. O público maior são vocês, os jovens, o que comem, o que bebem, o que usam.
geralmente o que estão na moda, tá? Então, gerou essa disputa entre essas grandes empresas. Países no âmbito do mercado global, no mundo como um todo, o que favoreceu a formação dos blocos econômicos, a aliança econômica que os parceiros estabeleceram as relações privilegiadas, o bloco econômico sem adotar uma moeda única, busca livre circulação de pessoas, mercadorias, capitais, serviços de seus países membros, ao mesmo tempo elimina tarifas aduaneiras, elimina também tarifas alfandegárias, tarifas comuns para o mercado e fora. Estamos falando de quê? Isso tudo que o Léo colocou, vou voltar só aqui rapidão. Tudo que o Léo colocou nessa parte do slide e nessa daqui, não, é só para vocês terem uma... Desculpa, perdão. Só para vocês terem uma noção, o que vocês vão ter que marcar na hora da prova de vocês. Vai ter que marcar o quê? Opa! Tudo que está acontecendo dentro desse contexto de abertura comercial, de exportação, importação, tarifas alfandegárias, nada mais, nada menos, meu ano, que o mercado comum. Mercado comum, que vocês vão ter que observar na hora da prova de vocês, é todo esse conceito de livre circulação de capitais, pessoas, serviço, dinheiro, moeda única, e etc. Para finalizar aqui, o slide, no contexto da globalização, uma tendência crescente é a formação dos blocos econômicos. Beleza, todo mundo já sabe. À medida que cresceu, que fortaleceu essa parceria entre esses países, para eles formarem aliança, para eles formarem um bloco, surgiu esse contexto de globalização. O Brasil ele não tem a necessidade de sempre estar indo para outro país para firmar. O que nós estamos fazendo agora? Tudo online, beleza? Então, dá-se o nome de globalização. Esses blocos representam diferentes níveis de integração, como vocês já viram. Pode ser um nível só de economia, moeda única? Pode. Não, pode ser só de mercadoria? Pode. Pode ser só de pessoas? Pode. Então, cada bloco econômico, ele vai ter o seu ponto de estratégia que ele vai aderir. Se é de pessoas, se é de serviço, se é de mercado. O que é? Beleza? Um desses níveis é a zona de livre comércio, que se caracteriza pelo quê? O que é uma zona de livre comércio? Vai se caracterizar em quê? Qual a objetividade dessa questão? Léo, é a livre circulação de mercadoria proveniente dos países membros. A zona de livre comércio, olha o que vocês vão ter que marcar. A zona de livre comércio se caracteriza em quê? Léo, a melhor opção é a livre circulação de mercadoria proveniente dos países membros.